Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 9. Fora da armadilha. O portão imperial de Lanta recebeu esse nome porque a estrada que o atravessava levava à grande cidade de Kazeli. Basrat certa vez marchou por aquela estrada, com o maior exército já visto até aquele dia, para adicionar Lanta à sua infindável série de conquistas. Mas Basrat estava morto, junto com a maior parte de um exército ainda maior, nas colinas de Tibau, e Kazeli era uma grande cidade comercial. Os Lantans nunca foram do tipo que deixava o passado atrapalhar o lucro. Os portões eram largos o suficiente para 50 homens passarem lado a lado, e toda essa largura estava congestionada. O tráfego era intenso, tanto na entrada quanto na saída, de vendedores ambulantes solitários a enormes caravanas rumo aos confins do mundo. Ninguém notou a presença de mais alguns viajantes em meio a tantos. Nas costas, eu carregava um rolo de tapetes, grosseiramente tecidos em um tir rural. Eu estava curvado e curvado, deixando o ritmo da multidão que entrava a ditar o meu, enquanto ela me carregava. Para quem notasse, eu era um pastor das colinas a leste da cidade, vindo vender o trabalho de algumas dezenas de dias com as tosquias. Eu não conseguia ver nenhum dos outros e fiquei preocupada. Os guardas carregavam suas lanças em vez de se apoiarem nelas. Estavam vigilantes. Tudo sentia seu escrutínio. Com o peso dos olhos deles nas minhas costas, era difícil manter a caminhada lenta através do portão. Por um momento, me perguntei se Mayra estava certa. Eu conhecia bem 5 dos 6 homens que me seguiram até a cidade. 2 deles, Carl e Ulugai, haviam cavalgado comigo muitas vezes, desde a minha primeira batalha. Do 6º, um jovem chamado Brion, eu tinha menos certeza. Ele usava a marca do guerreiro há menos de um ano. Homens assim costumam ser selvagens, fazendo de tudo para buscar a glória. Orne o havia escolhido, porém, e eu confiaria em seu julgamento. Na terceira rua, além do portão externo, um beco de terra na verdade, saí da rua principal. Era um mundo diferente ali, a poucos passos da via principal. A multidão era menos exótica, mas igualmente colorida em seus trapos e trajes descartados. Malabaristas, marionetistas e afins estavam de volta à estrada imperial, onde estava o ouro, mas havia batedores de carteira em abundância ali, e barracas a cada 2 passos vendendo frutas e comidas de todos os tipos, para serem preparadas mais tarde ou comidas ali mesmo, na rua. Mantive a mão na bolsa, como qualquer pastor faria, e ignorei os odores que vinham das barracas. Contei 5 tavernas na rua, a melhor delas pouco mais que uma abertura na parede, e entrei na quinta. Sentei-me sozinho a uma mesa e coloquei os tapetes no outro banco. O disfarce ainda era necessário, e se eu pretendesse vender os tapetes, não os teria jogado no chão de terra. O taverneiro, limpando as mãos num avental engordurado, veio gingando até minha mesa. Curva, ordenei, e ele se afastou arrastando os pés. Enquanto eu esperava, o lugar entrou, carregando uma sacola de rede com caixas de madeira entalhada. Quando ele encontrou uma mesa e fez seu pedido, Carl já estava lá. Comecei a me sentir melhor. O proprietário voltou com uma caneca do cuvo escuro e amargo de Lanta, e eu joguei uma moeda para ele. A vida brilhou em seus olhos pelo tempo que levou para enfiar a moeda sob o avental, então ele cambaleou até Carl. Bebi o cuva lentamente, esperando. Não era difícil ser lento na bebida, mas pedir algo melhor teria atraído o tipo errado de atenção, mesmo que a taverna tivesse. A espera não foi fácil. Um por um, os outros chegaram até que 20 minutos se passaram, e apenas Brion não tinha chegado. 30 minutos, e ele ainda não tinha chegado. Os outros clientes continuaram bebendo, indo e vindo, alheios à tensão crescente na sala apertada. Se ele tivesse sido levado, a guarda da cidade poderia eventualmente descobrir nosso propósito no The Blue Bucket Skull. Pior ainda, se tivessem acesso a uma irmã da sabedoria, um feitiço da verdade poderia levá-los a caminho do casebre onde esperávamos como vítimas pelo sacrifício. Esperamos, porque não havia mais nada a fazer, bebendo nosso cuva, ignorando uns aos outros, sentindo o ar ficar pesado e denso. Cada vez que a porta se abria, 6 pares de olhos se dirigiam a ela, 6 mãos tateavam sob as túnicas para tocarem armas. Comecei a pensar em uma saída pelos fundos. Eu podia ver o mesmo pensamento nos olhares que os outros lançavam. A porta se abriu para deixar um cliente sair e permaneceu aberta para a entrada de outro. Prendi a respiração e enfiei a mão por baixo da túnica novamente. Brion entrou tão despreocupado como se estivesse passeando entre as tendas.
O proprietário se adiantou para notar seu pedido, e um pouco da tensão se dissipou. Dos olhares lançados em sua direção, parte dela foi substituída por raiva. Dei-lhe tempo apenas para 1 ou 2 goles antes de pendurar o rolo de tapetes nas costas e ir embora. Na ordem em que chegaram, os outros seguiram, até que nos estendemos pela rua, cada homem mantendo o olhar fixo no homem à frente. Procurei um tipo de lugar, não um em particular. Quando vi, esperei até Carla estar quase em cima de mim antes de entrar. Era um beco ainda menor, um beco sem saída que nem mesmo os moradores da Cidade Baixa conseguiam usar. Mas servia ao meu propósito como se tivesse sido feito para ele. Nos escondia enquanto nos despedíamos de nossos fardos. O que aconteceu, Brion? Cortei o rolo de tapetes e peguei minhas espadas curtas do embrulho que estava lá dentro. Foi um erro da minha parte trazer óleo de erris, meu senhor, disse ele. Quase não há óleo na cidade. Os perfumistas estão enlouquecidos com a falta dele. Os guardas notaram, perguntei, e todos congelaram. Exceto por Brion, claro. Ele jogou fora os frascos de valor inestimável, casualmente. A princípio, pensei que fossem 2 agentes do palácio, mas descobri que eram apenas ladrões. Eu os levei para longe do local da reunião e, quando finalmente criaram coragem para exigir o óleo, quebrei suas cabeças e os coloquei onde não seriam encontrados. Houve risadas silenciosas, rapidamente abafadas. Despi a longa túnica camponesa e vesti o traje até os joelhos de um comerciante de posição um pouco acima da média. Era um tanto alto para um homem que vagava pela Cidade Baixa, mas eu precisaria do prestígio do Scal de Costas Azuis. Afivelei o cinto da minha espada e limpei a poeira da estrada das minhas pernas com um pano. Sobretudo, com uma capa escarlate forrada de seda e um gorro preto, tornei-me mais um daqueles que vinham comprar onde a pobreza fazia seu dinheiro render mais, se os pobres não roubassem primeiro. Essas capas lantern 3 vezes amaldiçoadas atrapalham seu braço de espada, então é melhor você não usar uma lâmina, murmurou Carl. Se você quiser deixar as espadas para trás, eu disse, então você pode deixar a capa também. Carl apenas resmungou, mas alguns outros riram. Estavam animados por homens indo enfrentar um inimigo na cidade de outro inimigo. Um de cada vez, saímos do beco. Se algum dos moradores da Cidade Baixa achava estranho ver mercadores da Cidade Alta saindo de um beco, guardava segredo. Provavelmente tinham aprendido que quanto menos falassem sobre o que o povo da Cidade Alta fazia, melhor. Embora ainda distantes do nosso objetivo, estávamos na etapa final e adotamos o espaçamento escalonado que permitia que cada homem vigiasse os lugares altos acima de seus companheiros e fosse protegido da mesma forma. Atravessamos o portão para a Cidade Alta com a mesma naturalidade de se fizéssemos a viagem todos os dias. Os guardas mal pareciam nos notar entre os retornados da Cidade Baixa. Em instantes, passamos por eles e desaparecemos, descendo a rua e desaparecendo entre a multidão. À medida que nos aprofundávamos no bairro dos metalúrgicos, a multidão diminuía. A Rua dos Ourives e outras semelhantes eram para vender, e estavam lotadas. As ruas mais ao fundo eram para trabalhar. Tornaram-se passagens estreitas e sinuosas, quase sem moradores à vista. Não havia vitrines, nem vitrines. As poucas tavernas eram pequenas e mal sinalizadas, frequentadas principalmente pelos próprios metalúrgicos e por aqueles que vinham comprar seus produtos. Um cheiro acre, vindo dos tanques dos tintureiros, pairava sobre a rua. A estreiteza da rua parecia bloquear o sol. Então, à minha frente, pude ver uma representação fantasiosa da cabra montesa de um chifre, o Scal de dorso azul. Redes! Gritou alguém atrás de mim. Mergulhei em direção à parede. Ouvi uma pancada na cabeça, nas costas, e eu estava na porta com as espadas em punho. O silêncio era como um grito. Com raiva, arranquei a capa. Não precisava mais daquela vestimenta cara. Para mim, ela não passava de um trapo. Na rua à minha frente, havia uma rede, mas uma rede de correntes pesadas. Lembrei-me da força do impacto e estava preparado para o pior quando olhei atentamente ao redor da minha porta. Descendo a rua estreita, havia outras redes de correntes pesadas, e algumas delas cobriam montes imóveis. As palavras de Mayra voltaram à minha mente, e as minhas à mente dela. Eu não tinha escutado, e meus homens estavam presos numa armadilha. Eu tinha um grande plano, e alguém tinha me superado. Eu morreria, como sabia que morreria desde o dia em que a marca do guerreiro foi colocada em meu braço, mas minha morte colocaria os Altair em perigo. Eu esperava que Mayra conseguisse manter Harold em segurança. Dei outra olhada na rua e fiquei sem fôlego. Havia 5 montes ali. Apenas 5. Um outro havia escapado da captura. Eles viriam, aqueles homens da rede,
esperando nos encontrar inconscientes e envoltos para sua captura. Em vez disso, encontrariam 2 guerreiros Altair com armas nas mãos. Ri baixinho da piada. Considerando a morte, não seria uma maneira ruim de terminar. Os primeiros guardas chegaram despreocupadamente, conversando entre si. Um exclamou ao ver a rede vazia que fora destinada a mim, e outro fez um comentário sobre aqueles que não conseguiam contar quantos animais ainda precisavam ser capturados. Os outros riram, e eu me juntei a eles em silêncio, mas com uma piada diferente. Eles se aproximaram. Os primeiros guardas passaram pelo meu esconderijo antes que um deles se atrevesse a olhar para a porta escura. Ele olhou, virou-se e recuou, incrédulo. Não podia ser, mas eu estava lá. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu para gritar. Gritei para ele, um rugido de raiva sem palavras. Ele não conseguiu fazer isso sozinho, pois meu aço atravessava sua garganta. A outra lâmina se alojou nas costelas de um guarda, então a primeira fez uma cabeça rolar pelas pedras da rua. O caminho estreito estava cheio de homens gritando, em pânico, e moribundos. Mais 2 caíram sob minha lâmina, depois outro, e então fugiram. Embainhando uma espada, rapidamente peguei uma lança caída e a lancei com toda a minha força. Um guarda demorou a desaparecer de vista e caiu, com o corpo atravessado pela flecha. Rapidamente, fui até uma porta do outro lado do corredor. Não vi cabeças nos telhados. Com sorte, os lançadores de redes já tinham ido embora e ninguém me viu mudar de posição. Se fosse o caso, quando eles voltassem, dançaríamos novamente nossa dança da morte na rua. Meu novo esconderijo me deu uma visão de onde meu companheiro nesta última luta estava escondido. Era Brion. Um fio de sangue escorreu por seu rosto. Ele me viu e, com um sorriso, ergueu uma espada e beijou a lâmina, beijou a morte. Retribuía a saudação e o juramento. Havia corpos à sua frente também. Nenhum de nós seria presa fácil. Levaríamos uma guarda de honra considerável conosco. De repente, flechas começaram a brotar na porta onde eu havia me escondido. 5, 10, 20 ou mais. Então houve um momento de silêncio. Da rua abaixo, ouvi passos cadenciados. Cautelosamente, olhei na direção do barulho. Os guardas que se aproximavam vinham em 2 fileiras de 5, amontoados na estreita passagem. Seus escudos se sobrepunham e suas lanças estavam em posição de combate. Marchavam em cadência rígida para manter a muralha de escudos. Agora vinham como se fossem para a guerra. E assim o faziam, se ao menos soubessem. Com um último impulso, eles avançaram e se viraram como um só, para encarar uma porta vazia. Desta vez, eu ri ao cair sobre eles por trás. Por algum motivo, isso pareceu deixá-los nervosos. Eles eram prejudicados pelas lanças longas e pelos escudos pesados, adequados para infantaria em campo aberto, mas não para se contorcer em becos. Eu não estava tão sobrecarregado. Minhas lâminas se esquivavam e disparavam como se estivessem vivas, e os guardas Lantan gritavam e caíam. De 10, um sobrevivia para salvar a vida. Os outros jaziam ensanguentados na rua, mortos ou moribundos. Na porta sombreada, esperei que voltassem. Desta vez, saberiam onde eu estava, mas a escolha agora era entre o outro lado da rua, onde eu poderia ser baleado como um antílope, ou o lado em que eu estava, onde eles pelo menos teriam que vir e me encarar. Eu queria poder morrer na planície, em vez de aqui, nas ruas apertadas e sinuosas de uma cidade inimiga, mas mesmo assim eu faria uma boa morte, como se costuma dizer. Os Lantans pagariam minha taxa de barqueiro para o outro mundo com sangue. O que mais um homem poderia pedir? Sangue e aço. Não há muito mais para o guerreiro. Eu podia ver Brion encostado na porta atrás dele, fechando um corte no braço. Havia mais formas nas pedras à sua frente. Eles o haviam tentado novamente, e ele lhes ensinara a lição do aço de Altai. Logo voltariam. Sangue e aço. Eu esperava que Harald estivesse seguro. Arreios e armaduras rangeram na rua. Eles se preparavam para o próximo ataque. De repente, os sons dos preparativos foram substituídos por um estrondo de gritos confusos. Os gritos começaram a diminuir, e uma voz de comando pôde ser ouvida. Idiotas! Tolos! Quem ordenou o uso de arqueiros? Eu quero o sangue dele. Não, se ele matou Vulgar, eu farei beber o próprio sangue, cada gota. Ele deve ser capturado vivo. Foi ordenado. Houve mais alguns murmúrios, mas o novo homem de voz grave havia estabelecido seu comando. Nenhuma outra voz se elevou. Agradeci silenciosamente a esse novo líder, no entanto, que ele enviasse seus homens contra mim com tais ordens.
Que viessem de mãos atadas. Eu me perguntava, se ele os enviasse aos poucos, quanta força eu conseguiria suportar? 100, talvez? Seria uma morte digna de ser cantada. Da rua abaixo, vinha o barulho de cascos no pavimento. Brion e eu trocamos olhares. Um cavaleiro surgiu na esquina logo depois de Brion, um moraça. O jovem guerreiro mau teve tempo de erguer as espadas antes que a lança do cavaleiro o prendesse à porta. O moraça fixou o olhar em Brion e riu. Uma espada caiu de uma mão aparentemente sem forças. Com a cabeça baixa, Brion se levantou e estendeu a mão como se fosse tocar a haste com a pata. O cavaleiro riu novamente. Brion ergueu lentamente a cabeça, e agora seus olhos se fixavam no cavaleiro. O riso do moraça se extinguiu. De repente, ele deve ter percebido a intenção de Brion. Tentou recuar, mas já era tarde demais. Apertando a mão, Brion se lançou para frente, acompanhando a lança, para enfiar a espada no corpo do cavaleiro. O moraça agarrou a lâmina e caiu, gritando, na rua. Brion ergueu o rosto para o céu e riu alto e longamente. Então, ele também caiu. Os moraça levaram algum tempo para morrer, gritando o tempo todo. Houve uma comoção entre os Lantãs. Ninguém quer morrer, mas todos querem encarar bem a morte quando ela chegar. Seu aliado não o fez, e a vergonha deles foi agravada pela coragem de Brion. Em voz baixa, pronunciei as palavras que jamais seriam ditas em uma fogueira fúnebre. Adeus, guerreiro. Beberemos juntos na terra dos mortos. Comeremos cordeiro nas tendas da morte. Feito isso, restava pouco mais a fazer além de me preparar. Não era um bom lugar para morrer. Havia apenas uma fina faixa de céu acima. Era típico dos Lantãs serem tão mesquinhos com o céu quanto com todo o resto. Mas chegou a hora, como acontece com todos. Brion era um homem para cavalgar a planície. Assim como todos eles. Era uma boa hora para morrer. Cães de Lantã, gritei. Filhos de cães. Por que vocês se deitam? Por que se escondem? É um bom dia para morrer. Vulgar. Ao ouvir o grito, quase corri em direção a eles, mas então me enfiei mais fundo no nicho. Deixei que viessem até mim. Vulgar, aqui é o Ivo. Vamos conversar, vulgar. Ivo, que me levou até lá, para minha morte, para a morte dos meus companheiros. Fale, se precisar, Ivo. Não tenho nada a dizer. É sempre bom viver um pouco mais, vulgar. Vamos conversar. Dei um sorriso sombrio. Venha, Ivo. Conversaremos. Ele se aproximou, abrindo caminho entre os corpos. Suas vestes pareciam ter sido atingidas por um redemoinho na carroça de um trapeiro, peças boas para limpar botas misturadas com tecidos ricos e trabalho caro. O colar que ele usava tinha uma fortuna em pedras preciosas trabalhadas, e seus anéis teriam comprado uma fortuna em cavalos. Ele carregava o capacete na mão. O sol refletia o óleo em sua cabeça, calva, exceto pelo coque. Eu vejo você, vulgar. Ele se mantinha perto do outro lado da rua, mas eu conseguia sentir seu perfume, forte no ar parado. Encostei-me casualmente na porta atrás de mim. Eu ofereceria vinho, mas por algum motivo não tenho nenhum à mão. Entendo. Ele deu um sorriso gorduroso. Talvez outra hora. Ou você pode se juntar a mim na rua, no The Blue Bucket Skull. Acho que não. Acho esta porta bem confortável. Claro. Ele sorriu novamente. Parecia um hábito dele. Você tentou trapacear, vulgar. Chegou cedo. Foi a minha vez de sorrir. E você pretendia manter a reunião como planejado. Estas redes estão aqui só para o caso de leopardos ou de um fangornano invadirem as ruas de Lanta. Não exatamente, disse ele, maliciosamente, mas chegando tão cedo, você quase arruinou meus planos. Tantos planos lindos. Você já parou para se perguntar, Ivo, por que te enviaram? Será que eles acham que já morreram Lantãs suficientes? Enviaram um moraça para matar Brion, e ele morreu. Agora te mandam para mim, e você não pode me matar. Eu ouvi as ordens, Ivo. Ele puxou um bigode longo e desgrenhado e franziu os lábios. Outros querem você vivo, vulgar. Eu não. Eu gostaria de vê-lo morto, não importa o que esses outros digam, mas é melhor não irritá-los agora. E você veio só para me dizer isso? Que gostaria de me ver morto. O que esses outros de quem você fala vão pensar sobre isso? Eles não sabem, e não saberão. Veja bem, disse ele, maliciosamente, se você me atacar, eu posso te matar, e ninguém vai me culpar por me defender.
Haverá muita fama e glória para o homem que matar vulgar, não é? Ele gesticulou expansivamente. Ou você pode me matar, hein? Você gostaria disso, eu acho. E sempre há uma chance. Então, alguém me queria vivo, mas me queria morto e se arriscaria a lutar comigo para conseguir isso. As redes pareciam confirmar suas alegações, mas Moraça é um mentiroso notório, e os Lantãs devem saber que minha morte era necessária ao plano deles. As redes devem ter sido usadas para que pudessem me matar quando quisessem, porque mesmo em meio a uma chuva de flechas, um homem às vezes pode escapar ileso. Assim como a barraca me protegera das redes. Não, quando eu saísse para enfrentar Ivo, levaria uma flechada nas costas. Eu tinha que levá-lo comigo. Por que eu deveria lutar com você, Ivo? Por que eu deveria me importar se um cão Moraça tem uma chance de glória? Seu rosto empalideceu e ele colocou o capacete. Você tem pouca escolha. Pode lutar comigo agora ou esperar que os outros venham e te levem como um porco para o mercado. Ele tinha razão. Não havia escolha. Mas eu precisava dele o mais furioso possível. Precisava dele mais perto. Não vou me livrar facilmente, principalmente por um carniceiro como você. Uivando de raiva, ele desembainhou a espada e puxou o escudo de onde estava pendurado nas costas. Aproximou-se. Mesmo que o arqueiro atirasse no momento em que eu me afastasse, eu teria aço entre as costelas dele. Saí para a rua e uma rede de correntes me jogou no chão.